Olá, vou mostrar um exemplo de como se faz o cálculo de probabilidade e porcentagem da distribuição normal usando essa calculadora Normal Probability Calculator do Rosman, do aplicativo Chance Applet Collection. O link para o aplicativo também vai estar na descrição do vídeo. Então a gente tem o seguinte, um exemplo aqui de uma população onde a estatura dos homens tem distribuição normal, né? Com média igual a 172 centímetros e desvio padrão igual a 10 centímetros. Então, nota que é um exercício bem direto, onde já mostra que a distribuição é a distribuição normal, o que permite a gente usar essa calculadora, que trabalha com a distribuição normal. Já te dá a média e o desvio padrão, que são os pré-requisitos para se trabalhar com uma distribuição normal. A letra A ele pergunta que porcentagem de homens tem estatura inferior a 160 centímetros. Então, para a gente começar a utilizar a calculadora, a gente coloca na variável o nome da variável. Isso é opcional, mas a variável é estatura. E na próxima linha, onde tem a mean, que é a média, a gente escreve a média que o exercício deu, 172. SD é Standard Deviation, que é o desvio padrão, que no caso nosso vai ser 10 centímetros. Nós não precisamos habilitar essa segunda linha aqui, porque nós só temos, o exercício só te traz uma curva normal, então eu não preciso de duas. Vocês notam que sumiu aqui o desenho da curva, então a gente deve clicar em Scale to Fit para que o computador recalcule, redimensione a curva e coloque as coisas nos seus devidos lugares, ou seja, a média vai estar no 172, bem no topo da curva, e ele já fez a proporção do 10 centímetros para o desvio padrão. Então aqui a gente tem o novo cálculo da curva. Muito bem, na letra A, então ele pede a estatura inferior ao 1,60 m. Aqui, nessas linhas, nós vamos colocar essas informações. Como nós precisamos somente de uma linha, porque ele está dando só inferior a 160 centímetros, eu só vou habilitar a primeira linha. Como ele está querendo saber a parte inferior de 1,60 m, eu vou deixar habilitado aqui o sinal de menor. Ele deu os 160 centímetros, ou seja, o X, né? Então aqui nesse X eu vou colocar 160. Quando eu der um Enter, ele já fez tudo que eu preciso, ou seja, ele marcou 1,60 m aqui, ele pintou, né, para o lado esquerdo, destacou para o lado esquerdo do 1,60 m, indicando menores do que o 1,60 m. No Z, aqui no Z, ele indicou esse menos 1,2 aqui, significa a quantidade de desvios padrão que eu me desloco da média 172 até chegar no 1,60. Dá para a gente ver mais ou menos isso aqui nessa linha azul dos Zs, aqui, ó. O Z menos 1 está aqui, e menos 1,2 é um pouquinho à esquerda desse Z igual a menos 1. E aqui ele já me dá, no probabilidade 0,1151, a gente pode interpretar de duas maneiras. Em termos de probabilidade, seria o seguinte: se nós, dentro dessa população, escolhêssemos ao acaso uma pessoa, essa pessoa teria uma probabilidade de 0,1151 ou 11,51% de ter a estatura menor que 1,60 m, menor que 160 centímetros. Isso é uma visão. A outra é a seguinte: dada essa população, a porcentagem de pessoas que têm estatura menor que 160 centímetros é de 11,51%. Então, tanto a visão pelo lado da probabilidade ou pelo lado da porcentagem, da proporção, o cálculo é o mesmo. Tá? Então, a resposta é a mesma. Então, para a resposta da letra A porcentagem de homens que têm estatura inferior a 160 centímetros é 11,51%. Agora, na letra B, diz o seguinte: qual a probabilidade de que um homem dessa população tenha estatura entre 1,75 e 1,85? Então, nota que ele te deu duas estaturas. Então, vou precisar de duas linhas aqui. Então, vou habilitar a segunda linha. Uma maneira que fica tranquilo de fazer é uma dica, na primeira linha, deixar habilitado o sinal de maior e na segunda linha o sinal de menor. Só como dica, não é obrigatório.
Então, o exercício diz que é entre 175 e 185, ou seja, eu quero valores maiores do que 175, então eu escrevo 175 na primeira linha, e menores do que 185, então o 85 vai na segunda linha. Dou Enter. Então, vê bem, a calculadora já destacou, já pintou os valores entre 175 e 185 aqui em rosa. Então, nós temos várias interpretações aqui. Direto na resposta do exercício é a resposta onde tem o between, que significa entre. Ou seja, 28,53% dessa população tem estatura entre 175 e 185. A gente pode explorar isso um pouco mais. Por exemplo, a porcentagem dessa população que tem uma estatura menor que 175 ou maior que 185 é de 71,47%. É a probabilidade outside, que do lado de fora da marcação escrita aqui nessas duas linhas. Então, é a parte azul somadas desse desenho da curva normal. Enquanto que a parte rosa, a parte interna, está na primeira resposta, a parte externa está na segunda resposta, a parte azul está na segunda resposta. Aqui também nós temos outras respostas, por exemplo, a probabilidade ou a porcentagem de pessoas com estatura maior que 175 é de 38,21%. E de pessoas com estatura menor do que 185 é de 90,32%. Na letra C, diz o seguinte: quais são as estaturas esperadas para os 8% mais altos da população? Essa pergunta é diferente, é 8% dos mais altos. O exercício não me deu os valores de x. Ele não deu esses valores de x aqui. Ele deu um valor já da probabilidade ou da porcentagem, no caso da porcentagem, da proporção. Então, como ele me deu uma proporção só, eu não preciso de duas linhas, então eu vou desabilitar a linha de baixo. E como ele me deu o 8%, eu vou usar essa parte aqui, a parte da probabilidade. Porque essa calculadora permite que eu introduza, que eu insira valores em qualquer um desses três campos aqui. É pela interpretação do exercício que eu vou saber qual dos campos que eu tenho como dado no exercício e que eu vou inserir aqui. No nosso caso, eu vou inserir o campo aqui. O 8% vai ser aqui. Muito bem. Como ele quer dos mais altos, eu estou querendo a parte extrema na direita dessa curva normal, ou seja, valores maiores. Então eu tenho que me certificar que aqui nesse botão o sinal de maior está acionado, que é o caso. Então agora basta escrever 8% aqui na probabilidade. 8%, em termos de probabilidade, se escreve 0,08. Tá? Agora basta dar um Enter. Ele já pintou a parte superior da direita, porque lá o maior estava habilitado, calculou o valor do z até eu chegar nesse valor de x e já me deu o valor de x. Então, esse 186.051 é a estatura a partir da qual eu pego os 8% das pessoas mais altas, então, que é a resposta da letra C. E para eu chegar nessa estatura de 186.051, eu percorro 1.405 desvios padrão a partir da média 172. Tá? Então, o último detalhe é que tu tem que colocar nessa calculadora sempre a vírgula tem que ser ponto, tem que escrever ponto, senão ele não aceita. Com isso a gente respondeu as três perguntas dessa questão aí. Então, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.